Estamos entrando no ar para mais uma live. Fala, meu querido André, meu convidado desta noite, meu parceiro aí de muitos anos. Muito obrigada, tá? Por aceitar esse convite, dividir a telinha comigo, falar de um assunto que eu sei que é um assunto que você não só conhece bastante, mas seus olhinhos brilham quando você fala desse assunto. Muito obrigada, André, por aceitar aí o convite. Boa noite, pessoal. Ana Maria. Rayan, menino, cadê você, Rayan? Somente dividindo a telinha com o André para você entrar aí, né? Que prazer ver seu nome aí, ver você entrando. Nossa, que alegria. Natália, tudo bem, Natália? Como é que você está? Quanto tempo, hein? Breno, Marcele, que bom ter você aí de novo. Boa noite, Natália, boa noite, Marcele. Natália aí prestigiando o nosso amigo, né? Muito legal ter o André aí, ter você aí com a gente, que bom. Ana Paula, muito obrigada. Que bom, Natália. Tempão que a gente não se fala, hein? Bom que tá tudo bem. Nossa, que prazer. Rayan, tô feliz a beça com você aí, ó. Gabriel, nessa, deixa eu liberar aqui para ele entrar. Isso aí, André, é um grande parceirão, né? Fala, meu amigo. Boa noite, Rita. Tudo bom? Tudo bem, meu filho? E você? Como é que você tá? Tô Lu, a ótimo, Lu, tô ótimo. olha Nossa, eu só, tava aqui acompanhando enquanto você tava aí. Quanta gente bonita entrando aí, quanta gente legal que a gente muita. conhece. Uau, E a responsabilidade Jonathan. aumenta, né? Com certeza, olha, eu quero a PSC 39 toda aí. Conceição de Salvador, muito bacana ter você. Olha ele aí, Natália. Ai, a Um monte de boa Luciene, noite muita legal aqui. gente. Boa noite para todo mundo. Boa Muito, noite, muito legal. Muito bom ter essa turma toda aí, bacana. boa noite. Pra sobrinha, tem uma sobrinha aqui que entrou que faz psicologia, um amor. Ela, beijo pra você, Célia. Ai, que bacana. Nossa, Muito legal, eu tenho uma muito sobrinha legal. aí também, Marcélia aí, ó. Nossa, Já tá aí também. Gente, é um nossa, prazer nossa, nossa. enorme ter vocês aí. É, nossa, a Célia aí, ó. Célia Oliveira, é a tua sobrinha? É. Que linda. Olha, minha Graça, minha prima querida, Graça aí, ó, sempre me prestigiando. Gente, Ah, Michele, que bacana. Michelle é um Adma amor também. Braga, Essa é Adma campeã. Braga, Essa tá devendo um pão de queijo pra gente aqui pela live. tá devendo, né? Tá E a gente devendo leva pão o de café, já queijo. falei pra ela. Ah lá, ó. Pois é, Adma, ó. Vamos embora, vamos marcar esse pão de queijo aí, porque tá muito legal. Pessoal, olha É só, isso. muito, muito bom receber vocês. Eu estou na fase final dessa parte do meu projeto Liderança Familiar. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse tema. E a Yadma já trouxe até o cafezinho, Pô, a Adma é campeã, né? demais, Proatividade né? tá aí. Muito grande. E realmente é assim como eu me sinto. Fazer live, o pessoal pergunta assim, mas vem cá, não vai parar mais não? É todo dia, todo dia? E aí eu fiz um acordo com a família que eu termino essa etapa amanhã e tiro 2 semanas aí de férias com eles e depois eu volto. Porque literalmente eu me sinto na sala da minha casa conversando com as pessoas, trocando Verdade. experiência, fechando parceria com amigos, né? E, enfim, que possam vir para a telinha conversar com a gente. Ontem a gente terminou uma etapa em que eu trouxe casais falando principalmente para pais de filhos pequenos. Hoje tem o André. Amanhã tem um carinha que eu sou apaixonado, um ex-aluno, que eu convivi muitos anos com ele, até a adolescência, e
depois a gente se perdeu por aí, né? E agora ele me reencontrou. E nossa, gente, não perca uma live de manhã, André. Preciso de você Não, nessa vou live. assistir, com certeza. Amanhã às 16 horas. E, olha, e você tem que estar, porque vai ter um momento muito especial. Peço a vocês que vai ser assim. Vou fechar com chave de ouro essa parte, André. E vocês fazem parte disso. Então, Eu acho que eu vou muito, ter que muito passar. obrigada. Fala. Eu acho que eu vou ter que passar a noite toda agradecendo aqui tanto nome aí que eu conheço, que trabalhou Pois comigo, que é. trabalha comigo, que assim, Uhum, eu acho que é o maior respeito que a gente pode ter, né, Rita? A gente com certeza. poder ver gente que a gente gosta, que a gente Pois ama, é. de uma Isso certa aí. maneira, tá aqui acompanhando a gente e gente que nem o Zé Carlos, a Andréia, que é amiga de vida inteira, Que primos com quem eu legal. não falo pessoalmente há anos, né, Que Ana? bacana. Mas que a gente vê aqui, conhece o carinho e assim, sei que está aqui porque me respeita, Isso aí. principalmente, né? Com Além do certeza. laço, é porque a gente tem Aham, respeito um pelo outro, que a gente gosta um pelo aham. outro e isso a gente ganha com o tempo, a gente conquista, né? Muito bom isso. Gente aí que entrou na minha vida em momentos de a gente poder ajudar, teve oportunidade de contribuir, conversar, ajudar de alguma maneira, né? Coaching, Legal. pré-coaching, seja como for. Aham. Uhum. Acabei de ver aqui uma prima que foi coaching, que a gente trabalhou ela na publicação de um livro dela, foi um negócio fantástico, um livro sensacional. E é bom a gente ver isso, né? E que a gente Muito bom. faz parte da Muito bom. história, né? O José Carlos, que é um Que cara legal. sensacional, a Fernanda, que também. Fernanda, aliás, me Uhum. mandou uma mensagem. Foi aquela que me mandou a mensagem que eu te disse, que eu falei, é lindo, Aham. né? Começar o dia com uma Isso. mensagem como essa, saber que você pode tocar a vida de alguém. Isso. Então é muito legal. Mas vamos começar o nosso Muito papo, né? Senão a legal. gente fica aqui de Obrigada, André. agradecimento a noite Não. inteira. Mas deixa eu falar por que que o André está nessa live. Porque que ele foi um dos meus convidados. Eu conheço o André da minha primeira formação em coach aqui no Brasil. E tem algumas pessoas aí nessa live que assistindo que foram da turma, né? E depois a Uhum. gente saiu já da formação bem conectados, né? E aí o André fez parte de nem sei quantos grupos de. Vou falar baixinho o nome, Mastermind. Eu vou falar bem alto, Masterclass. Quem quiser saber por quê, depois a gente fala. Né? E É aí, o que verdade. que acontece? A gente teve a oportunidade nossa, de se conectar mesmo, e é um amigo para a vida toda. E o André, todo o grupo desse grupo de masterminds, todos presentes, que participaram dessa turma, desse grupo, foram para Guaçuí, no Espírito Santo, e a Bi Glória está aí, ó, É. porque ele é extraordinário. Que fofo, Vi. Tem alguma Obrigado. coisa a ver? Obrigado, Vi. Obrigado. E eu fiz um convite a essa turma, a Adma que está aí, a Lu e tanta gente mais, e essa turma pegamos aí carro, ônibus, de todos os meios de transporte e fomos passar um final de semana lá em Guaçuí, fazer um trabalho social com os alunos de lá. E ali eu pude olhar para esse cara no teatro de lá, dando um show, um teatro cheio, na presença da prefeita da cidade, dos alunos, dos professores, e impactar a vida daquele povo. E naquele dia eu olhava para vocês e falava assim, nossa, a gente só está começando, a gente tem muito o que fazer. E Que tá lindo, aí. né? E por isso ele está aí hoje para poder falar um pouquinho sobre liderança familiar. E eu quero te entregar a minha telinha, o tempo é todo seu. Vamos Que lá. nada. A conversa é nossa, Rita, a conversa é nossa. Mas assim, eu acho assim, muito, muito interessante você ter puxado esse tema quando eu vi de liderança familiar, Uhum, porque é uma coisa que a gente tem que fazer desde sempre mesmo, de verdade. uhum, Eu acho que assim, a facilidade que eu tenho de viver e de trabalhar com isso, trabalhar com desenvolvimento de gente, com desenvolvimento de empresa, me faz ter os dois olhares, né?
Eu costumo dizer assim que hoje nós ganhamos dinheiro, eu espero que isso continue por algum tempo, a gente sobrevive, porque a gente vai para as empresas, e não só para as empresas, mas um profissional liberal. Hoje eu estava Uhum. conversando com uma pessoa, o cenário já vem mudando há muitos anos, né, essa coisa de emprego, para Uhum. trabalho, para viabilidade financeira e profissional, que para mim Uhum. é o próximo conceito. Né? Trabalhando hoje, bases, alicerces que a gente devia ter aprendido em casa, teoricamente, né? Eu devia ter Pois é. desenvolvido já há muito tempo para não É. precisar desenvolver depois na organização. Né? Mas faz Uhum. parte, ok? Cada um tem uma história, cada um tem uma forma, então eu acho isso legal. A gente falar de liderança Uhum. familiar, eu tenho Uhum. uma forma muito particular de enxergar isso. Né? Eu tenho uma forma Uhum. muito, que eu sei que você tem um conceito muito da influência, né? A gente entende Uhum. liderança basicamente como influência. E Exato. quando você fala de liderança familiar, a nossa geração principalmente, mas ainda hoje eu vejo gente para frente pensando muito como aquela coisa do provedor financeiro da família, do comandante da família, do dono da família, do que direciona o que cada um faz ou deixa de fazer na família. E eu tenho uma visão absolutamente diferente disso. Né? Uhum. Graças a Deus eu tenho uma família, digo família, meu núcleo dentro de casa, né? Esposa, filho, que às vezes é até difícil, porque são três pessoas com habilidades de liderança e personalidades fortes. Olha a combinação. Né? Então, se você não tem a capacidade de lidar com isso e você trabalha só como comandante, só como quem determina, só quem é o dono da verdade, é muito complexo e não Uhum. funciona. Efetivamente não funciona. Né? O nosso filho, por exemplo, eu vou falar muito dele hoje à noite, não sei nem se ele está aí ao vivo, não vi ainda se ele entrou. Ele não gosta muito de exposição, acho isso bacana, ele tem um jeito dele, eu respeito, Com certeza. mas assim, ele tem uma personalidade forte, ele tem um diálogo muito forte, uma argumentação muito forte, porque nós também estimulamos isso desde Uhum. pequeno. E aí tem todos Uhum. aqueles conflitos. Né? Mas vamos, para a gente organizar um pouquinho mais, a gente, aí nesses últimos dias de divulgação, nós pedimos para algumas pessoas falarem sobre que palavras, né? Uhum. Elas relacionavam mais à liderança. E a que mais apareceu foi exemplo. Acho que não tinha palavra melhor. Né? Com certeza, que legal isso. Principalmente dentro de casa. Eu associo muito a exemplo a Uhum. coerência, né, Rita? A gente Uhum. fala muito de exemplo, mas de fazer, a gente fala uma coisa, faz outra, né? A Isso, não gente dá, né? é uma coisa fora de casa, é outra dentro, e é assim Uhum. que a gente começa a delinear, né? A gente começa a Uhum. organizar. E só fazer Isso. um pequeno parêntese, falando já que a gente está falando de exemplo, não posso deixar de falar dos meus dois, né? Minha mãe, claro, quando a gente está falando de Lindo. família, de uma Isso. série de aspectos que foram importantes na Uhum. minha formação, no meu desenvolvimento, e do meu pai, Uhum. que hoje, mais ou menos uma hora e meia atrás, completa 11 anos que eu não tenho mais ele nesse plano, justamente Nossa. hoje. Uhum. Né? Então, acho que tem alguma relação, no fundo acaba tendo uma relação. Né? A gente já estava há um tempo para fazer essa conversa e acabou sendo Pois é. hoje, que é um dia para mim Tinha que importante. Mas eu ser. sei que de onde ele está assistindo, está orgulhoso e ele sabe que foi uma grande Uhum. base, um grande exemplo de um monte de Nossa. fatores. Né? E aí me lembra tudo que o pessoal tem falado, o Uhum. Ricardo, né, o Rod, a Carol, o Lincoln, a Vanessa, Uhum. Uhum. sobre aquela coisa da intencionalidade. Essa geração que nos criou era intencional na questão da moral, né, Rita, da disciplina e tudo mais. Não tinha hoje a visão que nós temos de intencionalidade de construir outras coisas, Exatamente. né, de construir outros caminhos, outros rumos. Uhum. E aí eu volto de novo lá no que as pessoas que contribuíram conosco na lista falaram muito em atitude, em conexão, em Uhum. respeito, Uhum. em influência, Ah, né, é. empatia, Legal. perspectiva, perseverança.
que são todas qualidades que compõem uma liderança. Exato. Uma liderança não é cargo, por isso que lá na chamada nós falamos, né? Tem muita gente que acha que liderança é para diretor, é para dono de empresa. Não é cargo, liderança é necessidade na vida. Em vários momentos da nossa vida, a gente precisa assumir esse papel. A gente precisa ter esse papel, especialmente quando a gente entende que liderança é basicamente influência e conexão. Isso. Né? E inspiração. Aliás, hoje, claro, né? Você como todo mundo, acho que a gente tem aquelas conversas mentais. Eu repassei 1 trilhão de vezes hoje algumas coisas que eram legais para a gente falar. E aí vem aquela dúvida, né? Se a gente influencia porque a gente inspira ou se a gente inspira porque a gente influencia. Pois é, né? Né? E é isso. E é isso. Graças a Deus eu tive experiências positivas, muito positivas. Na vida, no trabalho, na construção, o resultado. Né? O nosso resultado aqui, como eu disse para você, o nosso filho tem um orgulho extremo, absurdo da capacidade dele de argumentar. Hoje, por exemplo, de manhã cedo, a gente sentou na sala, estava conversando sobre literatura de autoajuda, mas o que é autoajuda, o que é desenvolvimento. O cara tem 19 anos. Né? E é muito legal, né? E isso é intencional, porque desde cedo nós sempre conversamos muito com ele, sempre estimulamos muito a leitura, e isso é a principal influência que a gente pode dar. Né? Eu estava vendo aqui, estava pensando em algumas coisas sobre a liderança, os alicerces, né? Que eu acho que é isso que faz. Aliás, eu sei que você e o John, né, são assim. O John lançou no canal dele algumas conversas, né, alguns shows desses, alguns talks desses. O primeiro foi com o Simon Sinek, que foi aquele cara o autor do Comece pelo Porquê, que é um excelente livro. E logo no início eles conversam sobre o que muda, né, nesse cenário de pandemia, nas lideranças e tudo mais. E o Sinek tem uma visão que para mim é perfeita. Basicamente nada. Porque você é o que você é. Você é o teu alicerce. Né? O teu jeito de liderança, teu estilo de liderança é aquele. Então, acho que o mais importante é a gente ter consciência, que era outra coisa que eu conversava com o meu filho hoje, quando a gente falava, né, do que o que ajuda, o que não ajuda. Isso, entender o que compõe. Né? Por exemplo, eu tenho uma visão muito particular de que o líder, ele permite. Essencialmente, ele permite. Né? Que não é fácil. Permite a participação, o compartilhamento, a troca, o crescimento, o desenvolvimento. Então, quando a gente remete para a liderança familiar, o quanto é difícil, eventualmente, nós permitirmos que eles se desenvolvam, que eles cresçam. A gente não concorda com as posições, eventualmente não concorda com as decisões, mas é importante deixar crescer. É importante permitir. Exato. Porque se você não permite, ele não cresce. Se ele não cresce, ele não chega onde a gente espera que ele chegue, e principalmente onde ele deseja chegar. E na empresa, depois, ele vai ser um profissional com quem, né, se for para uma empresa, obviamente, né, mas num negócio, numa troca, né, qualquer profissional, vamos dizer assim, vai ser alguém com quem você não vai poder contar. Exato. Né? Então o líder, inclusive, ele permite a existência de outros líderes, ele convive com isso. Ele aceita isso, ele aceita inclusive que eventualmente ele pode, aí eu faço aquela diferença, né? Coordenar, comandar, gerir ou não uma situação em detrimento de outro que está assumindo aquele papel para aquele momento. E a gente tem que aprender, só que flutuar com isso dentro de casa, vamos dizer, não é fácil. Né? Não é fácil, não é fácil. Nós temos aí 1 trilhão de coisas na nossa cabeça, de padrões, de paradigmas que a gente tem que ultrapassar, que a gente tem que quebrar. Né? Aquela velha história, e que eu acho que 99% de nós cai nesse equívoco,
em algum momento Uhum. da existência e diz assim: eu não sou teu amigo, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Exato. E digo e assumo que eu já caí nesse erro, e é um erro. E eu peço desculpas ao meu filho por esse erro. Eu quero ser o melhor amigo dele. Claro que eu carrego uma responsabilidade diferente daqueles que estão na rua. Porra, eu coloquei ele no mundo e cuido dele para ver o melhor dele. Então, eventualmente, a gente faz isso, mas é, é, a gente tem que ser próximo, a gente tem que ser Uhum. conectado. E Uhum. isso é baseado em respeito. Em Uhum. respeito, em permissão, né? Inclusive quando eles passam determinados limites. E é aí que é a nossa prova. E também na empresa. A gente vive situações em que aquele profissional ele ultrapassa um determinado limite. E aí a tua Pois é. capacidade de trazer aquela situação de volta, de não jogar aquela situação fora, Uhum. né, de não perder aquele profissional, aquela pessoa que você pode Uhum. ajudar, que você pode contribuir e tomar Uhum. uma decisão equivocada e perder. Né? Isso. E acho que na família é isso. Quantas famílias a gente vê que se desencontram, porque é difícil Nossa. lidar com isso, Rita, não é fácil. Não. Né? Nossa. E não sou o cara perfeito, não. É sorte é que eles dois não são avessos à exposição, não estão aqui. Que convidar você convidou. Né? Isso. E eu convidei, mas eles Uhum. realmente não gostam muito disso. Isso. Tem que respeitar. Mas é isso, a gente é baseado em respeito, e respeito é mútuo. Uhum. Respeito não é de Uhum. um lado só. E Isso. respeito não é a hierarquia. Muito embora eu acredite, né? Tem um monte de gente, um monte de profissionais aqui também. Eventualmente, principalmente na área do negócio, a gente precisa exercer a hierarquia. É provável que sim, em muitos momentos. Tem os níveis. Né? Mas o ideal, quando a gente fala de líder genuíno e tudo mais, é quando a gente não precisa. Eu não vi se entrou aqui a pessoa que trabalhou comigo, e se ele entrou, ele vai lembrar possivelmente da história, um projeto aí muitos Uhum. anos atrás, muito difícil. Eu tive a liberdade mais absurda do mundo com ele, de pedir para ele, por favor, faz isso, eu não posso te explicar agora por que eu estou te pedindo, só estou te pedindo Uhum. para confiar em mim e fazer. Uhum. Né? E fez. E depois eu pude explicá-lo, né? Por que fazer. Uhum. Mas isso a gente só consegue quando a gente consegue essa conexão, essa permissão, esse respeito, isso tudo. Isso. Então, essa liderança, ela para mim se calca nisso tudo, né? Em contribuição, em mobilizar, em compartilhar. Uhum. E isso, Rita, muitas vezes a gente não começa em casa. A gente não compartilha problemas em casa. Né? Isso Aqui a aí. gente procura conversar o máximo possível sobre os nossos problemas. Né? Uhum. Muitas vezes eu falei, caraca, será que eu devia, né, caramba, será que eu devia ter colocado esse peso do meu filho, de contar isso para ele, de falar desse problema para ele, de falar. Mas acho que que eu estou contribuindo até para o amadurecimento dele. E Uhum. principalmente para o entendimento. Eu acredito muito em Uhum. entendimento, Rita. Eu não acho que a gente deva mandar por mandar, né? A gente tem que orientar, a gente tem que solicitar, a gente tem que pedir. Eventualmente você não tem a posição de pedir. Ou melhor, você não tem a possibilidade de pedir. Você precisa que aquilo seja realizado, principalmente no mundo do negócio. Né? E aí você tem que dizer, olha, tem que fazer. Mas em casa não. Em casa, normalmente a gente tem uma possibilidade diferente. Né? Então a Uhum. gente tem que ter essa habilidade e saber lidar e construir isso com eles. Eu acredito Uhum. muito em construção, eu acho que construção é o caminho. Mas acho que eu já Uhum. estou falando muito também. Nada, que isso. Vai embora que o tempo é teu. Né? Aliás, vai, por favor, também me controlando aí, né, para eu Não, poder tá tranquilo. Tá tranquilo. seguir. E Essa questão, André, enquanto você toma sua água, uhum, essa fala é algo que eu carrego comigo por onde eu passo. Quando eu estou falando para famílias, em qualquer ambiente, a gente quer construir um mundo melhor.
E a gente, nossa, está todo mundo tão cansado. Quando aparece esse discurso, a descrença hoje parece estar tomando conta das pessoas numa velocidade, sabe? E causando um efeito negativo tão ruim. E enquanto nós, eu, você e todos, não parar para poder pensar assim, ó, é aqui que tem que começar, é em mim. Sou eu Uhum, que vou fazer o uhum, movimento de mudar. Então, quando eu digo assim, quer mudar o teu bairro, quer mudar a tua cidade, o teu estado, o teu país, o mundo, começa a ensinar liderança dentro da sua casa. uhum. Começa a ensinar liderança dentro da sua casa. Desde pequeno, eu amo falar sobre esse assunto para famílias, para pais. E eu falava ontem que recentemente eu fui convidada para falar para pais de Orlando, reuni um grupo de pais, eu já fiz um trabalho lá, e me convidaram para uma live para poder falar para as famílias que não estavam conseguindo gerenciar essa questão dos filhos, escola, e todo mundo querendo ser professor ao mesmo tempo. E onde é que a gente está errando? Eu não aguento mais, sabe? Esse era o discurso dos pais que me pediram. E, na verdade, a gente diz assim, gente, calma, respira, vamos lá, respira. Pensa assim, acerta a comunicação dentro de casa. Se eu não exercer influência sobre a criança que está lá dentro da minha casa, o adolescente, o jovem, não vai funcionar. Não vai, você não vai se mover. Por isso, quando você fala assim, Rita, o seu conceito de liderança é influenciar, porque para mim todo mundo foi chamado para liderar em algum momento da vida, o tempo todo. Exatamente, Liderança para mim é exatamente. isso. E liderar para Influenciar mim é positivamente um influenciar. ao outro, é isso aí. Acabou, liderança e influência e vamos embora, que aí a gente vai ver que a gente chega em algum lugar. E junto com É. isso vem tudo isso que você está falando. E é Pronto, isso, pega. sabe? Assim, e voltando lá para aquela história, né? Papai, mamãe e aprender e Uhum, tudo mais, você falou aí de uma situação que me lembrou muito, muito, muito uma situação que eu vivi há alguns bons anos atrás. Eu era estagiário ainda, a gente não precisa falar quanto uhum, tempo, né? Um diretor que era o diretor de RH, eu era estagiário uhum, de RH, e houve uma situação em uhum, RH que envolvia a qualidade, né? A qualidade no fazer as coisas, qualidade no uhum, executar as coisas. E num fim de noite desse lá, ficamos no escritório, o diretor, eu, e ele estava muito chateado com a equipe de RH, com algumas pessoas uhum. da equipe de RH por conta disso. E numa parte da conversa ele virou para mim e falou assim, pô, André, não sei mais o que eu faço, André, eu não sei o que eu faço para colocar isso na cabeça das pessoas. Eu abro a cabeça das pessoas, coloco lá dentro e eu olhei na cabeça das pessoas, isso tem que estar na circulação sanguínea, isso tem que estar na corrente sanguínea. A gente faz, mostra, 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 influencia, influencia, inspira, inspira, e uma hora está no DNA, uma hora está na corrente. Verdade, verdade. O E pessoal é está assim, fazendo, o pessoal tá não é de fazendo outro jeito. uns É, comentários tem aí. coisas assim, a Bi fez um muito Bacana. bonito, né? Isso, Fantástico, é isso. isso, Bi. A gente tem que pensar basicamente isso, né? Uhum, Alguém que eu respeito vai ter orgulho de mim, do que eu faço, do que eu estou fazendo. exatamente. É fantástico, é isso. É Isso tem isso, muito, né? isso E a tem gente. tudo a ver com legado também, né, André? Assim, a gente quando tem que pensar lá na frente, né? Um dia todos nós vamos viver de história. Que história é essa que a gente está construindo, né? Qual é a história É, em que capítulo você está? O que que você está deixando aí para que lá na frente uma Glória pense assim: será que isso aqui é encheria isso minha aí. mãe de orgulho? É Leila isso aí. André, Leila Tavares aí acabou de fazer esse comentário também bacana. Fantástico, eu ia falar dele agora. Leila é uma grande mestre e trabalhou comigo muito tempo na educação e é uma amigona.
Bacana, a gente deu essa paradinha, ver todo mundo aí. É isso aí, Leila. Onde a gente quer chegar e é onde eu acho que a gente deve Uhum. impactar com esse trabalho aí que a Rita fala de liderança familiar e essa construção toda. É isso aí que você está falando, né? Da gente não esperar, da gente ser responsável pela mudança, da gente seguir em Isso, frente. É o que a gente chama exato. basicamente de autoliderança, né? A capacidade de você se liderar, você se colocar no caminho. Agora, vou falar uma coisa, principalmente para quem está aqui, para quem tem filho. Eu sei que a gente sabe todas as angústias, né, de tudo isso, mas Uhum, eu vi uma pesquisa essa semana de uma fundação ligada a jovens, de desenvolvimento para jovens, e a uhum. pergunta, né, que angústias impedem o seu desenvolvimento? A primeira delas, Rita, sentimento de despreparo. Agora, sentimento de despreparo, por quê? É só Pois escolaridade? é. Certamente não é. Não é. É a Uhum, confiança que a gente tem que dar, o apoio que a gente tem que dar. Aliás, o segundo, falta de iniciativa. O quanto a gente ajuda eles construírem iniciativa, né? E o quanto a gente diz, pô, não faz isso agora, peraí, para com isso, deixa isso que eu vejo, deixa isso que eu vou fazer, deixa isso que eu falo. De que forma que a gente faz isso? E aí entra a intencionalidade lá que o Lincoln falou tanto, exatamente, né? E a Vanessa, e o Rod, a Carol. A gente tem que exatamente. ter algumas coisas também na nossa mente de que quero seguir esse caminho. Então, se eu quero Ser seguir esse caminho, intencional, né? eu tenho exatamente, a cada momento eu tenho que parar e pensar, peraí, não, isso aqui está contribuindo em qual caminho? Isso. O impacto dessa minha fala, dessa minha atitude vai ser qual? Uhum, Né? muito Não quer legal. dizer que a gente não erre, não quer dizer que a gente não se equivoque, não quer dizer que a gente não tenha que rever Isso. posições. Eu mesmo fiz isso muitas vezes e faço isso muitas vezes, e ele ainda reclama que às vezes eu não me desculpo das coisas que são importantes para É, ele. E faz isso. parte. Né? A gente não é perfeito, Uhum, mas hoje e desde sempre, né? Desde que eu soube que ia ser pai, eu tive a firme intenção de, em primeiro lugar, fazer do meu filho um ser humano bom, um ser humano uhum, positivo, com uhum, valores, com qualidades, né? Contribuir dessa forma. Quem vai escolher o que fazer, como fazer, é ele. Eu só uhum, posso dar o meu melhor para ele para tentar ajudar nisso, uhum, intencionalmente, né? uhum, Ajudando a construir essas coisas. E aí, fechando essa pesquisa aí, né, os 3 primeiros lugares, o terceiro lugar, receio de não ter apoio ou recursos. uhum, Então, isso é o que está passando muito pela cabeça da garotada. Isso uhum. às vezes, se a gente não senta, a gente não conversa, a gente não tem aquela conexão, a gente não tem a abertura para ouvir, Rita. Exato. Né? Eu vejo muitas conversas onde a gente senta, vamos conversar, filho. Aí o filho te diz uma coisa, você começa, na verdade, a querer dar caminhos para ele seguir receitas de bolo. Não é isso que o cara quer. Não é isso que Exato. a moça quer, não é isso que a tua filha e o teu filho querem. Às Uhum, vezes, né, como nós também, Rita, eu falo isso às vezes para minha esposa, né, eu falo assim, pô, uhum. hoje eu só quero que você ouça, tá? Não quero conselho, não Ai, quero, não nossa, quero dica, por favor, só quero alguém que ouça. Eu só quero falo desabafar, muito isso. Isso é muito não legal. é? Hoje eu só quero desabafar. E eles também. Uhum, E agora, falando do orgulho do meu filho, cara, eles de uma situação dele e um grupo fazerem uma coisa que eles gostam, que eles curtem. uhum, Alguém viu no mundo da uhum, internet, achou uhum. interessante, quis pegar o grupo para fazer um projeto para uma grande empresa no Brasil, um grupo Olha de que jovens, legal. Rita, 18, 19 anos. Né? E aí, claro, ele veio conversar, trocar ideias. Eu falei, pô, filho, eu acho isso, acho aquilo, e ele leva para o grupo. Pois é, só que aí no meio do caminho surgiu Uhum, um outro adulto uhum, com os, não, façam isso, não façam aquilo, não, vocês estão. Péssimo, Rita, na minha opinião, uhum. péssimo. Não está dando a Nossa, oportunidade dessa garotada de crescer, de aprender, até de errar, pois é. sabe? Mas você, mas aí, André, você sabe que
que ele tem que olhar para o que as empresas estão exigindo, já estão exigindo, né? Gente, eu falo muito isso também, dei uma olhadinha nas 10 habilidades que Uhum, saiu do Fórum Econômico uhum, Mundial na uhum, uhum, Suíça, agora em uhum, janeiro, e você uhum. vai ver quais são as 10 habilidades Isso aí. e a gente tem que trabalhar muito isso com os filhos dentro de casa para eles aprenderem a lidar. Aí depois a gente dá uma live, né? Falar sobre isso, mais que uma Claro, live, falar sobre isso e qual é o papel desse aí, dessa geração que está lá de olho exatamente. nessa geração jovem que está chegando. E como é que vai ficar? Como é que Agora, vai olha só. ficar? Que ou você tem habilidade fica, ou então você vai ficar vendo. Então, Pois não se é. Então, preocupa não que é deles, eles não vão é? E levar. aí você vê, dessas 10 habilidades, uma das principais, flexibilidade, agilidade de aprendizado, que quer dizer Pois é. capacidade de assimilação. E aí? Se eu não deixo o cara passar pela situação, se eu não deixo o cara amadurecer, se eu não deixo o cara viver, Uhum, claro, você vai ponderar, você vai dar a tua opinião, você vai dar a tua uhum, sugestão, mas você não vai interferir. O negócio é exato. deles. Isso aí. É isso. É Né? deles. Está Tremenda onde? oportunidade de aprendizado. Falei para o meu filho, falei, cara, Está se aqui, vocês ó. perderem o negócio, poxa, é uma pena. Isso aí. Mas é uma excelente oportunidade de aprendizagem, de ganhar essa confiança, de ganhar esse sentimento, superar esse sentimento de despreparo, E vão superar crescer, né? E essas vão coisas crescer. todas e crescer. E aí, junto lá com a coisa do fórum, tem a capacidade de tomar decisões em cenários complexos. Mas se eu não me Resolução de permito problemas explorar, complexos é a se eu não habilidade número permito, um. É a pois é, habilidade mas aí número eu um. falo para você, aí o cara vai lá e interfere, não é assim, faz aquilo, faz desse jeito. Eu não Nada, dou, eu não mas permito. Lembra da história do permito lá atrás? lembro. Eu não permito. Pois é. Eu não permito. Né? Eu me remeto lá, né, o ambiente organizacional, quando eu vejo muita gente em posição de comando, não de liderança, que precisa que alguma coisa seja feita, ele vai lá e faz. Ele vai Isso. lá e faz, ele diz, não, mas eu estou ajudando o cara que trabalha comigo. Eu digo, não, você não está ajudando, Não, não. Você está fazendo por ele. Você isso aí. está fazendo um péssimo negócio. Porque toda vez que você precisar dele, ele não vai poder te ajudar. Uhum, Você não está permitindo que ele aprenda. Você não está ajudar, é ensinar a fazer. Fazer junto, coordenar, uhum. né? Acompanhar, E veio de casa assim, permitir. né? Alguém fazendo. É, exatamente, a gente aprende. Reproduz. Exato, Muito legal. exato. André, eu acho que é Fernanda, o segundo nome, ela tá, ela fez um comentário que eu entendi como uma pergunta, né? Gente, Hum. essa liderança, essa troca de papéis, vocês acreditam que se aplica quando estamos cuidando dos nossos pais? Agora idosos, né? E viramos o líder? Sim, porque agora somos Eu, nós que precisamos tomar a frente, é, exatamente. e Ó, assim, a liderança assim, ó. eu tenho uma, Liderar assim, assim, e liderar assim, ó. eu tenho uma Mas história, vamos Rita, lá. assim, muito forte disso. Uhum, Com meu pai, né? Meu uhum, pai sempre foi um excelente pai, uhum, da geração dele, provedor, né? Mas me levava para pracinha para brincar, montava quebra-cabeça comigo, brincava comigo. Mas te dizer que nós nos tornamos próximos foi só depois da minha vida adulta. uhum, A vida me conduziu a passar muito tempo perto dele, inclusive no ambiente de trabalho, que foi um ganho excepcional. Eu agradeço todos os dias por ter tido essa oportunidade. Alguns anos uhum, depois eu deixei de tê-lo, né, aqui na Terra. uhum. E sim, eu me senti muitas vezes no papel de dizer assim, pô, pai, por que você não faz desse jeito? Por que é que você não faz desse jeito? Mas nessa capacidade, Rita, de influenciar Isso com aí. respeito, respeito mútuo, né? Uhum. Então, volto a dizer, cuidar do pai não é necessariamente ter esse papel de líder de influência ou de inspiração ou qualquer coisa desse tipo, né? Uhum. O cuidar, mas no sentido do comandar é diferente.
A relação da conexão, ela é muito mais forte. Entendo, claro, que tem um monte de limitações, né? Eventualmente é uma geração diferente da nossa, assim como os nossos filhos gerão, e como nós temos, às vezes, aqueles conflitos e tudo mais. Cada um tem a sua relação familiar e a gente tenta construir de uma forma. Mas, basicamente, ouvir, respeitar, se conectar. Pois é. Aí a gente inspira e influencia. Ela pergunta, né, se essa troca de papéis se aplica. Se aplica sim, porque sim, agora... Desculpa, imagina, vai lá, fala você e eu sigo depois. Né, dependendo, quanto mais idade, quanto mais necessário for, né, você tá ali perto. E eu gosto de gesticular, de mostrar, falo muito isso para as crianças, adolescentes, então falo demais. Você sabia que há momentos em que você exerce influência sobre o seu pai, sobre a sua mãe, e ele vai te ouvir? Você só precisa acertar nessa comunicação. Tem que exercer uma comunicação assertiva. Isso a gente aprende, porque olha só, liderar aqui, ó, não é muito fácil, né? Aqui, ó. Liderar aqui é tranquilo, para baixo, né? A gente olha assim, quem está aqui, ó. Agora eu quero ver liderar para cima. Liderar para cima, a gente lidera o nosso superior na empresa, a gente lidera os nossos pais quando é necessário, principalmente nessa fase aí que ela está falando. Vou chamar de Fernanda, eu não sei. Eu estou vendo aqui agora a pergunta lá, Fernanda. É aquela pessoa fantástica, maravilhosa que mandou a mensagem antes. Ai, que bacana. Beijo para você, Fernanda, de uma sensibilidade extrema, uma pessoa que eu tenho assim, um respeito profundo. E Fernanda, entenda que todos nós somos chamados para liderar. Todos nós somos chamados para liderar. Exatamente. E hoje é o momento de você exercer essa liderança com os seus pais, lembrando sempre que liderar é influenciar. Peraí, antes de que às vezes é complicado, né? Mas deixa eu exercer, desenvolver essa habilidade e aí eu vou conseguir influenciar e trazê-lo para mim, até para que não aconteça nenhum acidente, para que ele tenha uma condição de vida melhor. Então, essa troca cabe perfeitamente desse modelo de liderança que nós estamos falando, que o André está trazendo aí muito bem. Eu falaria só assim, não sei nem se exatamente troca de papéis, porque na verdade nós somos líderes uns dos outros, respeitamos uns dos outros e trocamos, eu diria, influências, não papéis. E quando a gente fala de troca de papéis, eventualmente a gente está falando já de comando, né? De hierarquia e tudo mais. E liderança não tem hierarquia. Liderança tem respeito. Né? Quanto é difícil, né, Rita? E eu já falei uma vez para você o quanto eu te acho generosa nessa possibilidade, o quanto a gente se respeita por conta disso. Claro. Né? Quantos profissionais estariam numa conversa como a gente esteve lá em Guaçuí, né, que você trabalhou para me ceder o teatro, para fazer o trabalho, quando você fez o teu trabalho dentro de sala, porque eram necessidades diferentes. Com certeza. Né? Mas quantas pessoas a gente conhece que fariam isso, Rita? Vamos combinar, um teatro prefeito, teatro cheio. Quantas pessoas? Vamos combinar isso. Só quando a gente reconhece realmente que ser líder é servir a um propósito, é servir a um caminho, abrir espaço para o outro, né? E cada um faz o seu papel no seu momento, brilha no seu momento, influencia no seu momento, é influenciado num outro momento, inspira e é inspirado. Perfeito. Isso, né? Aí. Então, isso é fácil? Não. Né? Todos nós temos ego, vaidade, orgulho e necessidades de desenvolvimento, de crescimento. Todos nós temos. O que a gente precisa? Consciência. Isso aí. Entender. Perfeito, entender André. o que nos trava, o que nos limita, o que nos impede de aceitar ou de fazer determinadas coisas. Né? Como os nossos pais, volto a dizer, aqueles paradigmas do nem mais um pio, né? Quantas vezes, eu tenho certeza, você ouviu, eu ouvi 1 trilhão delas. Isso,
né? Isso. E Muito. eventualmente eu posso ter caído algumas vezes né, Isso. nessa situação, né? Isso aí. Embora não seja o que eu apoie, eu posso cair nesse erro. Acho que o importante é se você cai no erro. Isso. Claro que tem momentos e momentos, eu sei que tem pais aí que estão falando, mas pô, deixa o teu com 15 ficar debatendo 90 minutos com você. Realmente é duro. É, Né? é Às sim, vezes a gente tem nós. que talvez ser um pouco Isso. mais incisivo no momento, mas depois sentar, conversar, explicar o porquê do incisivo, o que você está querendo com aquilo, por que aquilo aconteceu, para em Uhum, momento nenhum destruir a conexão. com certeza, é sim. Muito Isso é pelo muito bacana. contrário, eu acho que isso fortalece a conexão. Isso. E olha o que a Nina, nossa Nina, beijo para você, Nina! Andréia também, Andréia Milagre, saudade de vocês, pessoas aí de lugares diferentes, mas show de bola, muito bom ter vocês aqui. E a Nina está falando uma coisa que é muito importante, se eles ainda têm compreensão, né, se referindo aos pais, e ela tem os pais dela, e a gente, muito lindo ter o relacionamento com seus pais. Nós temos que ter uma escuta ativa. E como é importante, né? Respeitar o espaço deles e ter umas. E é nesse movimento todo aí, com muito amor, com muito carinho, que a gente consegue, né? Eu não vivi essa experiência, infelizmente. Gostaria de ter vivido. Não vivi, que meus pais morreram, enfim. Minha irmã teve com meu pai, eu não. Mas é isso. Nossa, e muito bacana falar de liderança voltado para essa Eu acho que é situação, né, isso, é André? um mundo e outro mundo, né? Como a gente colocou lá no Exato. texto, liderança é para a vida. Isso. É para a Né? vida. E claro que tem um monte de características, um monte de detalhes que fazem a Uhum, diferença, alguns uhum. mais importantes, Exato. e não sendo repetitivo, mas a consciência é o principal disso. A Isso. gente entender que a gente precisa aprender a servir, sim. Né? Uhum. A gente vive um mundo estranho, né, Rita? Hoje em dia, às vezes, a gente vê muitas famílias onde os pais só servem aos filhos e você acaba Isso. desvirtuando um pouco. Né? Mas a Uhum. essência é a gente aprender a servir e aprender a ensinar a servir. Há um propósito, uma missão. Não estou falando de servidão, não. Com Né? Não certeza. estou falando Uhum. de funcionários domésticos, Uhum. filhos de funcionários domésticos. Não é isso. É de Uhum. servir mesmo, de estar ali. E eu vejo que como é legal a troca quando o meu filho tem a oportunidade de acrescentar, de mostrar, e como eu me Uhum. sinto preenchido quando eu tenho a oportunidade de fazer isso por ele. Né? Como a gente A, aprende, né? Com não eles. é? Assim, a vontade de acrescentar. Né? Você Uhum. tá aqui, o que eu vim aqui lá no vídeo que a gente fez a chamada, isso para mim é muito verdade. Uhum. Se eu tô aqui, se tem um monte de gente aí com a gente, participando, trocando, o Uhum. mínimo, né, a responsabilidade mínima que eu tenho é de tentar acrescentar alguma coisa Uhum. para cada Isso um aí. que Isso. está aqui, assim como eles estão acrescentando para nós, porque, poxa, Uhum. essa troca, essa participação aí, poxa, não tem nada igual, Não, não tem. né? Isso é Não muito tem preço importante. isso. Isso é muito É, importante. É isso aí, estou vendo Jamile. aqui o Sérgio, grande amigo de um conselho de gestão do qual eu Uhum. participei, e ele está falando aqui, Bacana. acredito muito na troca, né, e principalmente no Uhum. aspecto emocional. Isso. O Sérgio, assim, Sérgio me viu em momentos bem extremos, eu sou muito intenso, já muitas vezes falei isso para ele, e ele sempre foi de uma serenidade inabalável, e eu sempre disse isso para ele, cara, Uhum. eu cada vez mais me trabalho Uhum. para ter essa serenidade que você tem. Então é isso, a gente tem que ter consciência dos nossos momentos, das Uhum. nossas situações. E Sérgio, continuo tendo muito respeito por você, por essa tua serenidade. Acho fantástico a tua capacidade de trabalhar, de respeitar, de lidar Uhum. junto com as pessoas, cara. E muito obrigado por você estar aqui participando com a gente. É um orgulho muito grande
ter você aqui com a gente. Importante demais, né? E é importante. E aí eu tô lembrando, né, André, da live de ontem, né? Do como o Lincoln e a Vanessa falaram sobre isso. Você está falando do Sérgio, que você conhece. É, 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 é um casal assim, aquele casal da live de ontem, né? Meus convidados de ontem. Aquela tranquilidade, aquele momento certo para intervir, para poder falar. Eu até sugiro quem não pôde assistir, tá lá gravado no IGTV, dá uma olhadinha. Principalmente para quem tem filhos pequenos ou netos, dá uma é. olhadinha O na live Sérgio de talvez ontem. seja até candidato aí para uma live tua, tá? Porque assim, eu não conheço Uhum. intimamente a família, mas tudo que eu vejo dele, da família, é É uma construção bacana. muito disso. Uma construção familiar de respeito, filhos muito legais, muito bacanas. É uma Obrigada construção pela muito dica. bonita mesmo. É. Né? Isso Ai, tudo, Alcides, obrigada. maturidade, é isso aí. Que bom. Maturidade emocional, é assim, uma pessoa É também que eu isso. respeito muito. E tem muita Uhum. gente aqui de vida profissional, que é legal isso, Que né? bacana. Bacana. É Isso é sim. muito bacana, muito An- bacana. A Andréia está falando, assiste sim, Andréia, porque tem uma questão que eu percebo que é a base de tudo, na família, com os filhos pequenos. Eles contam antes do casamento, quando decidiram casar, como eles planejaram, o que, que Isso eles é pensaram, intencionalidade. e intencionais em tudo. E o dia que a gente descobrir o que a gente tem na mão de possibilidade de ser intencional em nossas atitudes, a gente não volta com aquela borrachinha pagando, né? É, Porque tá quase na hora, hein? Faltam nove eu acho que a minutos aí gente para está chegando você. perto do tempo. E tem só uma coisa mais que eu queria falar, que eu acho importante. Fale. Quando a gente fala aí de possibilidades, e voltando àquela pesquisa lá da Fundação Uhum, dos adolescentes, né, dos jovens, quando a gente fala de receio de não ter uhum, apoio ou recursos, uhum, que é muito difícil também, muita gente aí com jovem em fase de definição, vida, carreira e tudo mais. Eu uhum, me lembro de um trabalho voluntário que eu fiz uhum, no Aldeias. Caramba, me faltou o nome agora do projeto, mas é um uhum. projeto de mães sociais. É um projeto lá da Áustria, uma Que fundação legal. austríaca. Uhum, Aldeias Infantis Adesdas, alguma coisa assim. Desculpem, me perdoem, porque realmente já tem bastante tempo que eu fiz esse trabalho e uhum, agora me faltou o nome. E quando me pediram se eu podia fazer um trabalho voluntário para eles, foi um momento em que eu falava muito de carreira e trabalhava muito com uhum, carreira. E assim, as mães voluntárias exerciam um papel de mães mesmo, na orientação, no uhum. apoio, e é um trabalho lindo, Rita. Você imagina uma pessoa assumir a responsabilidade, às vezes, de 10, 12 jovens. É Eu um sei. trabalho lindo. Eu acho que é SOS Aldeias Infantis, se eu não estou enganado o nome do Uhum, projeto. E o trabalho que eu fiz com eles era exatamente isso, porque tinham muitos jovens nessa idade. E eu uhum, me lembro de um caso, assim, um jovem talentosíssimo, talentosíssimo, uhum. que queria trabalhar com artesanato. E a mãe Que social, lindo. coitada, quase surtou. Porque isso não é profissão, isso não é futuro, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que ser Uau. contador, tem que ser administrador. E eu me lembro que eu fiz um trabalho com eles falando sobre futuro, falando Uhum, sobre proposta, né, e uhum, tudo mais. E inclusive usei um trechinho do filme do Nemo, quem se lembra aí da animação do Nemo, aham. lá no início, né, que o pai não deixava ele ir para lugar nenhum, não Isso. deixava ele fazer Uhum, nada, escolhia todos os caminhos. E nós fizemos uhum, algumas dinâmicas no final disso. No final, essa moça veio conversar comigo uhum. e dizer, puxa, eu tenho mesmo que sentar com meu filho e conversar. Olha, eu conheço um pouco da história, porque conversaram comigo sobre essa situação, e eu acho que você deve. Uhum. Que você deve, porque assim, e tenho certeza que tem talvez algumas pessoas aí se perguntando disso, pô, mas o cara vai viver de artesanato? Não sei, amanhã ele vai ser um designer de joias, vai ser um cara famoso, vai ser. Não interessa, Rita. Aliás,
Né? Voltando lá, Bi, já que você lembrou a história do extraordinário, extraordinário é ser capaz de tocar a vida dos outros. Isso aí. Extraordinário é o bombeiro, é o policial, é a professora, não é o piloto de Fórmula 1, não Isso. importa, né? É o quanto Uhum. você alcança monetariamente na vida. Uhum. Né? É muito mais o Isso ser é do que o ser. ter. Nossa. Né? É uma coisa que a gente traz muito aqui, né? E que a gente Uhum. passa muito para o Gabriel. É o que a gente faz, o que a gente realiza, o que a gente é. Não é Uhum. o que a gente tem. Isso. E eu acho que é isso, Nossa. essencialmente é isso, mas permitir, para mim é uma palavra forte. Permitir em liderança, e principalmente em família, é uma palavra forte, porque Nossa. bate com paradigma, bate Uhum. com aquelas coisas antigas que a gente ouve, aquelas coisas que estão presas na nossa cabeça. Gabriel passou por um Uhum. trilhão de possibilidades. Algumas que, Nossa. obviamente, nós achávamos mais legais, Que outras que a bacana. gente achava menos. Mas em Ai, que momento legal. nenhum de nós dois chegou para ele, não, filho, não vai para esse caminho, não vai para aquele. Isso Né? aí. Teve um momento agora na reta final, Rita, que ele Hum. pensou até em fazer cinema. E que eu Nossa, acho que legal. fantástico, orgulho. Mas assim, aí a gente para e pensa, pô, cinema no Brasil, investimentos, não sei, o cara pode ser o próximo Spielberg, não importa. Se ele Imagina. encontrar a viabilidade dele e ele for feliz com o que ele faz, eu fiz um bom papel de pai. Exatamente. Minha esposa fez um Exatamente. bom papel de mãe e nós fizemos um bom papel de família. Exatamente. Né? É para isso que a gente trabalha. Exatamente. O resultado vem expresso assim. Né? Gente, Então, não é comando. pois é. Estamos, André, no finalzinho. Faltam só 4 minutos. Você tem 2 minutos aí para as considerações finais. Então, basicamente isso, assim, e agradecer esse pessoal todo que está com a gente, agradecer a você pelo teu Exato. convite, por a gente Nossa, ter essa aguardem a próxima. oportunidade. Vai ter André Azevedo 2. Beijo para a Fique Andréia, que está aguardando. mandando um abraço aí, Andréia, Simões, Renê. São uma família Uhum. fantástica também, são amigos de anos, Obrigada, de gente. mais de 30 anos, Obrigada. e temos um respeito Então, profundo uns pelos outros e um amor. aham. Posso dizer, são amigos que a gente tem. Né? É legal você Muito encontrar isso obrigada. na vida. É Né? sim. É gente que você respeita e tem todo esse carinho. Obrigada aí os amigos todos, minha turma Todos, toda aí, enfim, todos. vocês são Pessoal maravilhosos. profissional. Não percam a live de amanhã, às 16 horas. Vocês vão conhecer uma história linda de um menino que acho que ele está aí na live, que saiu de Nova Iguaçu e hoje é uma pessoa assim, na área de música. André, você vai se emocionar assistindo. Vou não, com certeza, esse é Muito imperdível. grande. Convido aí a turma do André e André vai Esse é vir de novo, imperdível. porque esse papo a gente precisa ter mais. Eu vou ter que parar para a gente gravar para ficar lá no IGT Tá. Deixa eu TV, mandar um tá? abraço só pro Alcides, que é uma pessoa que me deu muita oportunidade na vida profissional. Que E é um cara bacana, que eu respeito Cid. profundamente também. E, pô, muito obrigado por você estar aqui, Alcides. Uma honra. Obrigada, gente. Natália, Graça, prima linda. Obrigada a Natália, todos vocês. Beijo, beijo grande. beijo para todo mundo. Vou salvar para a gente assistir de novo. André, você é um cara. Prepare a dois que a gente vai. E vocês Obrigado. comecem a chamar aí outras pessoas que vai vir a próxima etapa aí, ó. E beijo, Liderança lógico, para familiar Alexandre e para o 4. Gabriel, que eu não posso deixar de mandar, né? Obrigado. Beijo, gente. Beijo, Beijo. beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.